Iboruboia bocheche, aboru aboia bocheche, obo atoa xereu bofum, baba orumila beó e fauá, que nosso Pai Orumilá abençoe as vossas preces, que nosso Pai Orumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Orumilá bem as execute, que nos abençoe com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito axé e fauá, e faz sempre venha e esteja no caminho de cada um de vocês. Boruboia bocheche. Bom, estamos falando muito de Xangô. Estamos falando muito dos orixás. Mas e aí? Quem nos rege? O que fazer? O que buscar? Que tanto é esse que devo, que tenho que pagar? Então ninguém melhor do que falar isso pra gente, ninguém melhor do que aconselhar isso pra gente, do que um sacerdote da terra de orixá. Vocês viram babalaús, mas diz Ifá que, independente das terras serem distintas, quem é de Ifá é de Ifá, quem é de santo é de santo, em vários momentos, elas se cruzam, uma depende da outra. Eu sou filho de Xangô, e para ter chego a Ifá, primeiro eu passei por santo. E eu não teria nunca autorização de ser um babalaô se meu pai Xangô não me desse. E não é meu babalaô que me consagrou em santo. Quem me fez de santo foi o meu pai de santo. Assim como eles dependeram da minha mãe para que pudessem dar a vida, minha mãe e meu pai, assim eu tive um pai de santo, uma mãe pequena, assim eu tenho um babalaô, assim eu tenho uma mojubona. Assim nós temos as pessoas de santo que cuidam dessas terras. E é por isso que todos nós babalaôs, primeiro, antes de mais nada, aprendemos a respeitar todas as terras. E é por isso que, com todo carinho, nesse ano estamos trazendo um sacerdote da terra de Orixá. Aqui dentro de Ifá, nós o denominamos como Obá Eni Oriatê. Obá, o rei, Enim, da sagrada esteira, e Atê, aquele que usa a sagrada esteira para que possa ser o rei e trazer os caminhos de Orixá na vida de cada um. E automaticamente ele vai ser um babalorixá dessa terra. Então nós, babalaôs, através da terra de Ifá, que precisamos cuidar de Orixá, para que tenhamos os nossos afilhados. Quem vai fazer isso? Quem vai dirigir isso? Ninguém melhor do que esses sacerdotes. Então nós vamos estar trazendo o mais velho daqui, o que seguiu junto de todos os nossos mais velhos, de todos os nossos ancestrais, aprendeu com cada um deles, corre todos os dias atrás dessa cultura, é um dos maiores sacerdotes daqui dessa terra, e é por isso que com todo carinho nós escolhemos para que ele pudesse vir aqui e falar dos orixás regentes. Nós vamos chamar agora Rodolfo Agostinho, Obá Eni Oriatê, né, Alfacane Orumilá Yorihô, um sacerdote da terra de Orixá, filho de nosso pai Oxalá, Babá, Ajagunã e Binca Xeborá. Vamos mandar o convite para ele, para que vocês possam ter todo o carinho de poder falar com esse sacerdote maravilhoso, o nosso Dolfo, como ele mesmo se... Boruboia, convite enviado. Dolfo, só vim, meu velho. Vem dar aquele show de orixá que você sempre dá para cada um de nós. Boruboia bocheche. Olha ele aí. Boruboia, só vira a câmera, meu velho. Só vira a câmera que está do lado contrário. E calma aí, Robson. Calma aí, então. Eu sei, calma. Tamo junto. Santo, santo sabe. Ativou o vídeo. Aí, melhor Obá, Oruboia. Com toda certeza e segurança. Um dos mais aplicados da nossa cultura, com todo o amor e carinho. Tudo aquilo que a gente faz com muito amor, tudo aquilo que a gente faz com muito gosto, quando a gente faz com toda certeza e segurança, com todo o amor e carinho do mundo, todas as coisas acontecem muito melhor. Muito melhor. E esse cara, com toda certeza e segurança, faz muito, com toda certeza. É um dos camaradas que mais se dedicou, que mais se dedica, e com toda certeza
né, até os últimos dias dele aqui na vida, aqui na Terra. Ele vai estar se dedicando a santo, e quando for dessa para melhor, que seja muitos e muitos, muitos longos anos à frente, que vai com toda certeza e segurança estar nos enriquecendo em qualquer canto do mundo. Uruboia, só virar, Dundum, a gente está te esperando aí. Cadê você, meu velho? Só ajusta a câmera aí, ó. Uruboia, com toda certeza e segurança. Muito sério, muito sábio. Uruboia, um grande guerreiro dessa cultura. Filho de Ajagunã, né? Filho de nosso Ajagunã, santo, santo, santo sabe, axé. Já dizia uma grande alorixá, mãezona, bonequinha de Ançã. Santo, santo, santo sabe, Uruboia. Vamos lá, Dondon, só falta você para poder nos prestigiar, trazer todo esse conhecimento de santo, falar da cultura, falar dos caminhos, falar dos orixás regentes. Só faltou um pequeno detalhe aí para você poder entrar, meu velho. Rodolfo Agostinho. Rodolfo, Dundum. Acho que o convite já foi enviado, não tem como enviar novamente. Caiu. Acho que deu uma caída aqui. Vamos ver se a gente manda novamente para ele poder adentrar aqui direitinho. Aí foi. Calma aí. Agora foi. Aê! Uruguai, você, tudo bom? Melhor agora, melhor impossível. Tô com o Dudu. É isso aí. Beijo nesse coração lindo. A live é tua, bichão. Valeu. Uruguai Bochechê, meu padrinho Sacolear. A benção, minha mãe Rita. A benção, mãe do Zan. A benção, a Semi. A benção, e a Milcar. A benção, que é de a benção. Estamos aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho, né, dos orixás regentes, já que estamos vivendo esse Odu, e que, como sabemos, né, regendo por Xangô e Oxum. Dois orixás temperamentais, né? Tanto que eu tenho um afilhado, o Badinu. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção que Xangô, como nosso rei da religião, ele vai estar atento a todos os nossos atos, a todos os nossos movimentos. E vai fazer com que a gente pegue um caminho bom para que a gente possa alcançar uma estabilidade, um caminho bom para a gente poder manter. Então, Xangô já determina o quê? Vamos ter que ser responsáveis. Muito responsáveis esse ano. Não que os outros nós não fomos, né? Mas cada ano é um quê a mais. Então, esse ano a gente vai estar com o Xangô na nossa cola, falando, ó, seja responsável, seja religioso, faça ebó, faça cerimônias, faça oferendas a Xangô, a Oxum e principalmente os nossos ancestros, né? Porque sem eles também não estaríamos aqui. Então temos que estar bem cientes disso. Nós sabemos que na nossa cultura Lucumi, nós temos o costume também de, como aqui no Brasil, que houve o sincretismo religioso, para cuidarmos dos nossos orixás. Assim como foi no Brasil, também foi na América Central, foi nas Antilhas e se espalhou por todo o continente americano. Então, o Xangô hoje para a gente é muito apelidado de Santa Bárbara, né? Aqui a gente tem um ditado, só se lembra de Santa Bárbara quando rompe trovoadas. Então, vamos lá. Anotei aqui que é para mim não acabar esquecendo, né? Senão fico muito agitado também. Ó, fica tranquilo, em casa. Xangô, rei da nossa religião, senhor da força vital, da fertilidade, da virilidade, da perfeição física, rei da dança, rei da música, rei do fogo, rei dos raios e trovões, esposo de Obá, Oxum e Ançã. Também teve romance com Obá e Euá. Rei guerreiro e primeiro Aô, passando para Orúmila, o axé da adivinhação, pelo prazer da dança. Xangô queria curtir muito a farra, uma orgia, uma dança, mulheres, e ele não se achou à altura disso, então ele fez o quê? Ele escolheu Orúmila e passou para Orúmila todo o axé do conhecimento. E Xangô, nessa época, ele tinha 2 ajudantes.
Eleguá e Ossan, e falou, esses dois te acompanharão. Eleguá foi de boa, Ossan não. Ossan começou a guerrear com Orúmila, fazer bruxaria, até que Orúmila, consultando o oráculo, Xangô veio socorrê-lo e viu Ossan fazendo uma tumba do outro lado do monte. Mandou-lhe os raios em cima, Orúmila, vendo tudo isso, foi lá ver o que era, pegou Ossan, cuidou, tratou, aí sim Ossan lhe jurou fidelidade. Quer dizer, Ossan, ele teve que passar por bons bocados para que aceitasse Orúmila como senhor do conhecimento. Xangô é o salvador da pátria, né? Pois tudo na nossa religião diz respeito a ele. Não tem nada na nossa religião Oxifá que Xangô não está metido. É por isso que ele já tem o título de Obaiocoxa, né? É o rei da nossa religião de orixás. Por outro lado, Xangô também foi tido como um rei tirano e cruel. Com isso, ele ganhou a revolta do seu povo. E nessa época, quando o rei ele não tinha o apoio do seu povo, ele era destituído, ou até mesmo morto. Mas, por outro lado, Xangô também foi um rei sábio. Um rei sábio lutou pelo seu povo, e todos os generais do seu exército lhe admiravam pela sua destreza no campo de batalha. Xangô ele era tão estrategista que ele criou a cavalaria como uma tropa. E assim ele partia mais rápido em cima de seus inimigos. E com isso ele foi muito respeitado. Então nós vemos muito nisso que Xangô, com todo o seu lado, a gente fala o irei e o sobo, né? Xangô ele foi um rei que ele tinha que pensar como é que ele ia lidar com o povo. Quem merecia, ele castigava. Quem merecia a benevolência dele, tinha a benevolência dele. Xangô é o pai dos beijos com Oxum. Né? No começo, ele rejeitou o aceitamento, falou que Oxum tinha sido uma esposa infiel, porque ela teve nascimento gêmeos. E naquela época, não era bem visto nascimento gêmeos. Então, quando Oxum procurou Orúmila, ela ganhou o aconselhamento que deveria fazer, e Orúmila chamou a atenção de Xangô pelo grande erro que ele fez com sua esposa, Oxum. Xangô se juntou com Orúmila e Eleguá quando as Iabás elas se juntaram para dominar o mundo. Foi feitiço para cá, feitiço para lá, em cima de Ogum, em cima de Eleguá, em cima de Xangô, e elas estavam realmente dominando o mundo. Só que Eleguá, com sua magia, ele quebrou o encanto, o feitiço, e despertou Orúmila. Orúmila, ele foi enfeitiçado por Euá nessa época. E Orúmila acordou Xangô, fazendo com que Xangô, precisamos revidar isso, porque senão seremos escravos dela direto. E quem era a rainha da discórdia nesse ponto? Foi Obá. Por se sentir rejeitada, ela criou uma associação e decidiu, vamos botar os homens no bolso. E Xangô, quando já estava livre do seu feitiço, ele simplesmente encontrou Obá no meio da mata, abriu os braços para ela baixou a guarda. No que Obá foi ao encontro de Xangô, ele a abraçou e se transformou numa árvore em chamas, queimando Obá, queimando Obanani. E com isso, as outras Iabás se viram o quê? Vão parar, porque com ele nós não damos, principalmente por causa de Orúmila. E com isso, eles tomaram a rédeas. Então a gente fala muito que a nossa cultura acaba sendo muito machista, né? Mas, como a nossa cultura Lucumi, Oxifá, nós vivemos também muito baseado dentro do que está escrito dos 256 odus, por isso nós santeiros, nós oriatês, precisamos da orientação de um babalau para que eles possam estar passando esses detalhes para a gente.
Porque lá nos primórdios, quem tinha esse conhecimento todo foi embora e levou. E os babalaus foram descobrindo isso através de cada Odu que eles foram estudando e escrevendo, né? Então, o santeiro respeita o babalau respeita o santeiro, e os dois têm que trabalharem juntos, porque um depende do outro. Então, numa carioxa, não existe uma feitura se a gente não tiver a apresentação de Aobê Aumagaí pelas mãos de um sacerdote de Ifá. Vamos lá. Xangô, na nossa cultura, é dono dos tambores batá, né? É um conjunto de tambores por 3 tambores. Um maior, um menor e um médio. Xangô usa as cores vermelho e branco. O vermelho representando o fogo, a guerra, a luta, a morte, a vida, o perigo. O branco, por sua afinidade com o batalá. Sendo o batalá o orixá que apazigua esse orixá, que apazigua a cólera desse orixá, para que ele possa viver tranquilo, para que ele não sofra suas metamorfoses e não perca o raciocínio e saia destruindo o mundo, simplesmente jogando raios, trovões, que acabam, quando chegam aqui na nossa terra, acabam virando as pedras raios. Xangô foi criado por Dadabane, ou Dabanhenha, como preferem falar, e Iemanjá também tem um grande amor por ele como filho. E como esse ano está se falando muito de heredeança, né, que é o nosso Odu que estamos vivendo, temos que lembrar que Xangô, nesse Odu, ele se juntou com Eleguá e Oxanlá para livrar o povo do poder da bruxaria. Porque nesse caminho, nesse Odu, existia um personagem que vivia mantendo o povo através de poder de bruxaria. E Oxanlá ia visitar esse povoado e Xangô falou: cuidado, Oxanlá, para que você não veja o que não deve. Oxanlá achou que Xangô estava contra ela. Então Xangô ficou puto, pegou aquela metamorfose, virou niabo, isso, aquilo, outro. Oxanlá tentou apaziguar, mas não foi. Quando chegou Eleguá, que Eleguá foi rezando, Xangô voltou a ser um rei normal. E chamou Eleguá para acompanhar o Xanlá até o reino. Chegou lá, o Xanlá viu o poder da bruxaria e falou assim: não, realmente, Xangô, você tinha razão, não se pode fazer isso. Então, esses 3 orixás, o Xanlá, Eleguá, acompanhado de Xangô, livrou o povo de ser escravo de bruxaria. E determina que todos nesse Odu cumpram com seus compromissos, suas obrigações, suas responsabilidades. Então, eu falo assim, santeiros, nós temos que ter razão do que nós somos e demonstrar ao mundo e aos orixás, principalmente a Xangô, que nós somos merecedores da bênção desses orixás, principalmente de Xangô, para que a cólera dele não nos atinja e para que, assim como Xangô ajudou o Oxanlá, ele nos ajude a superar os obstáculos que nós vamos passar por esse ano. Então, vamos passar como? Com cerimônias, sendo religiosas. E já se fala muito, né, do cultuar Ori. Então, se nós já estamos sendo regidos por Xangô, olha a metamorfose que Xangô tem e olha a cólera que Xangô fica quando ele se irrita. E a destruição que ele faz. Então, se nós perdemos o nosso raciocínio, o nosso Ori, aonde é que nós vamos parar? Xangô é um orixá. Ele vive, ele sobrevive até mesmo através de nossas rezas, nossas oferendas. Mas e a gente? E nós? Sobreviveremos como? Se a gente não buscar o apoio desses santos, principalmente dos que estão regendo esse ano, nós vamos acabar na merda. Porque é muito fácil a gente encher o nosso pescoço de colares e falarmos: somos santeiros, eu sou santeiro, eu sou Obai Ni Oriatê. Mas como é que eu cumpro a minha função de Obai Ni Oriatê? Como eu estou fazendo agora, nessa live, falando um pouquinho desse orixá e desse movimento para que a gente possa sobreviver mais.
Então, sabemos bem que se errarmos, seremos sentenciados a ser destruídos. E isso pelo nosso próprio Oriburuku. Nós vamos viver um Oriburuku porque não vamos estar seguindo o que temos que seguir. Nós não vamos ter um Oriodara. E vamos ser sentenciados quando nós cumprirmos com nossas obrigações, nossas cerimônias, e nosso Ori vê que nós estamos firmes em cima dessa terra e nos dando um caminho bom. Aí sim, um caminho, um Lonanherê, para que a gente possa sobreviver. E isso sempre acompanhado do conhecimento dos nossos mais velhos. Porque sem nossos mais velhos, nós não existimos. É por isso que temos ancestros. É por isso que tem o Gundamei, ele fala uma coisa que, quando você acaba de fazer uma cerimônia, o seu padrinho está perto, você vai lá e bate a cabeça e pede a sua bênção a ele. Padrinho, fiz certo, estava certo. Ele vai te abençoar e vai falar, estava o Dara, ou faltou um pedacinho aqui, mas essa semana vai lá em casa que eu te dou. Então, o afilhado acompanha o padrinho acompanha o afilhado. A mão que bem diz, ela não espragueja, ela não amaldiçoa. Então, nossa cabeça, quando recebe a bênção de um padrinho, é para que nós possamos demonstrar aos nossos padrinhos, com o passar dos anos, que somos realmente merecedores dessas bênçãos. Xangô faz com que as pessoas não acreditem nos orixás. Eu vou falar um dizeres sem falar o dos. É porque quem quiser aprender também vai aprender com seus padrinhos, assim como eu fiz. Se Xangô faz com que o ser humano acredite nos orixás, é porque nós dependemos deles. Porque, primeiramente, quem pisou na terra, quem criou a terra, foi os orixás para que pudéssemos habitá-la. Então, nós temos que acreditar nos orixás. Os orixás que são feitos em nossas cabeças, os orixás ao qual nós velamos por eles. Nós vamos zelar por eles. Então, não existe a gente sem a crença, sem a fé no orixá. Porque quando você está doente, você não vai lá e pede ao orixá, você não pede a Surrano, você não pede a Ilhabata, você não pede ao Sangue. Então, as nossas rezas, nossas preces fazem com que esses orixás se sintam com mais força para ajudar a gente, a quem nos procura. Sabemos que Xangô e Ogum são dois orixás ferozes, né? Mas existe Odu que Xangô fez com que Ogum lhe respeitasse como Xangô e que Ogum abaixasse a cabeça e lhe desse um forbalhe. Então, se Ogum fosse tão destrutivo como conta certos pataquins, ele não teria baixado a cabeça para Xangô. E fez isso. Xangô foi contra o Iá e Orúmila de fazer Ifá em seu filho por não sentir confiança em seu modelo, no seu filho. Ei, não faça Ifá neles. Não faça. Quando Xangô foi visitar outra terra, Oiá pegou o filho e botou dentro do bodum com Orúmila. Quando Xangô chegou e viu aquilo, falou, Orúmila, você não devia ter feito isso. Pois você vai ser o primeiro que ele vai te trair. Então, para você ver o quanto Xangô é justo, ele não quer saber se você é filho dele, mas se você erra, ele fala, você está errado. Existe uma frase no Odu que fala, o amor de mãe é cego. Xangô tinha um filho que ele era muito sábio, ele tinha dinheiro, riqueza, vivia num povo, e Xangô vivia falando, filho, faz cerimônia, cuida, porque o seu jeito de ser chama inimigos. E ele, não, eu sou filho de Xangô, não, eu sou filho de Jansã. Então os inimigos se reuniram, fizeram bruxarias e mataram o filho de Xangô. E Jansã, quando soube, ela ficou danada. Ela pegou a guadana e saiu cortando a cabeça de todos os inimigos, e com isso, ela saiu cortando mais ainda. Ele chamou Orula viu aquilo, não conseguiu, falou assim, chama Xangô, vai buscar Xangô. Xangô voltou, Orúmila conversou com ele, falou, vamos fazer a cerimônia. Pegou duas adias Dundum,
duas galinhas pretas, abraçou Yansan, e Orunmila deu as duas galinhas pretas ao Ori de Oiá, aplacando a cólera, e falou: Oiá, nosso filho morreu por imprudência, porque ele foi indicado a fazer cerimônias e ele não quis pela vaidade que ele tinha. Ele se achava um maioral, e isso mostra que ele não era um maioral. Xangô conheceu seu pai e andou na larva. Andou na larva sem se queimar. Então, o rei daquela terra, ele olhava e viu Xangô atravessar um rio de larva sem se queimar. Conversando, quem estava com o rei era o Oxum. Conversaram. Então, você é meu filho. E Xangô foram conversando, sim, sou seu filho. E fizeram-se até desse caminho, você tem o pacto de que Xangô fez um pacto com Agaiú e com Oxum, né, para que os dois, Xangô e Oxum, pudessem fazer os filhos de Agaiú, porque os filhos de Agaiú viviam nessa terra como zumbis. Eles viviam como idiotizados, porque eles não tinham santo feito. E nisso, Oxum fazia, mas Xangô por trás desfazia, tacava fogo, queimava. Olofim, vendo aquela situação, falou assim: ei, para. Xangô, você, a partir de hoje, você obedece Oxum. Oxum, você obedece Xangô. Mas a partir de hoje, Oxum não faz filho de Xangô e Xangô não faz filho de Oxum. Sabemos que tem ramas em Cuba que não seguem essa regra, né? Não seguem essa regra. Então, mas o importante que eu vejo nisso é que, se a sua rama faz, não quer dizer que a minha tem que fazer. Eu tenho que seguir o que a casa da minha madrinha faz. Eu, como Bauriaté, eu posso dirigir um santo na casa de quem for, porque eu não estou sendo padrinho, eu estou sendo um dirigente de religião. Mas agora, quanto a madrinha ou Jumona, tem que se ligarem nisso, porque depois, quando vier as cobranças, vão falar assim: mas o que eu fiz? Aonde que eu errei? E vai ter que pagar. Xangô lutou também aqui na Terra para que todos pudéssemos ser filhos de cada orixá que nós temos que ser. Porque até então, naquela época, só existia um dono de cabeça. E Xangô falou assim: não, isso está errado. Todo mundo tem direito a ser dono de um santo que queira. Então, Xangô lutou por isso, para que isso acontecesse. Por isso que hoje somos filhos de Obatalá, somos filhos de Eleguá, somos filhos de Xangô, somos filhos de Oxum. Tudo questão de Xangô ter lutado para isso. Existe um caminho de Oxifá que fala que Xangô conheceu Assurrano e mentiu aquele povo por dó de Assurrano. E falou que Assurrano vinha para curar a enfermidade daquela gente. Só que Xangô mandou Assurrano para um caminho, mas quem deu as ervas curativas a Assurrano foi Eleguá. Eleguá, vem aqui. Assurrano, tome essas ervas, siga aquele caminho. Assurrano foi. Chegou no meio do caminho, parou num pé de árvore. Ah, tô cansado, esse caminho é muito longo. E Xangô, da ponta do canal, jogou um raio na árvore. E a gente fala que tinha um leopardo na árvore. O raio que Xangô lançou, pegou o leopardo e caiu a pele em cima de Assurrano. Assurrano, naquele susto, correu e chegou à terra Arará, e se tornando o rei daquele povo. Então, Assurrano, ele saiu da terra Yoruba, né, como Babaluayê, chegou lá, se tornou o Luopopo Assurrano, graças à benevolência de Xangô, que não podia ser rei da terra Arará, e falou: eu vou mandar o rei para vocês. E lá chegou o rei enviado por Xangô. E por esse mesmo pacto,
A Surrano deixou de comer abo e deu a Surrano em agradecimento pelo que Xangô fez por ele. E a Surrano passou a comer cabrito, que era o que Xangô comia. Isso não quer dizer que Xangô não come cabrito. Ele come cabrito, uma espécie de cabrito. Esse cabrito tem um certo quê, uma certa marca, para que Xangô possa comer. Mas Xangô, depois disso, passou a comer abo. E achou a carne muito mais adocicada e saborosa. Iemanjá também, quando vivia passando aperto no mundo, já passava necessidade, já com o vestidinho dela azul, todo um azul pálido, foi a Orula e a Orula falou: faça esse ebó e coloque nesse lugar, o pé de um castelo. Quem era o dono do castelo? Xangô. Xangô era o dono do castelo. Quando Xangô viu Iemanjá, chamou os guardas: traga aquela mulher esmulambenta até mim. Quando Xangô viu que era Iemanjá, ele sofreu a metamorfose dele, deu 6 voltas a Iemanjá, tirou a coroa e passou. Yare, a partir de agora comemos juntos. Então, por isso que a nossa cultura, Xangô e Iemanjá vivem juntos, que a gente chama de Ocanini, né? Os dois são um só coração. E outro pataquim, onde Xangô mandou que seu filho, uma terra de Assurrano, para que governasse aquela terra. Xangô lá, o seu filho, o filho de Xangô, ele conheceu um filho de Assurrano, mas que não tinha mando naquela terra. O filho de Xangô, muito conhecedor, fez o santo no filho de Assurrano e deu poder. O filho de Assurrano se transformou num grande sábio e procurado por aquela terra. Xangô perguntou ao seu filho, ele olhando tudo de longe: por que você fez isso? Ah, porque deu uma desculpa boba. Ele falou assim: então você continuará escravo de Ifá. E foi no filho de Assurrano e falou: enquanto o mundo for mundo, mesmo você tendo todo conhecimento, você precisará de Ifá. Então, esse é um dos caminhos que a gente fala que na nossa cultura, nós também, quando vamos mexer em Assurrano, nós precisamos de um Oluo. Nós não mexemos em Assurrano sozinho. Quem quiser fazer, que faça, entendeu? E para fechar minha parte de Xangô, também é um caminho onde Xangô tinha um Omodê, Babalau, né? Aô de Orúmila, foi ficando velho, e esse cara guardava todo o conhecimento de Ifá no Ori. E chegou o momento de Eutoku. E Xangô foi procurar um jeito com Orula de que esse Aô não falecesse, para que o conhecimento de Ifá não se perdesse. Então, Xangô conseguiu manter o cérebro, o Ori, para que o conhecimento de Ifá fosse perpetuado, fosse passado de um para outro, para que Ifá nunca morresse. Então, que isso é o nosso feito de Xangô. Agora, a gente fala todo, a gente vê o quanto Xangô é poderoso, é mandão, é justo, mas também ele sabe cobrar. Então, Xangô, quando ele está encolerado, ele joga o raio na casa do inimigo e acaba, pela raiva dele, acertando também a casa do amigo. Então, ele para com aquela cólera, pega o tornado e vai embora, volta por um. Porque os momentos de cólera, porque Xangô ele fica tão irritado que ele acaba ficando cego. E quando você está cego, você age sem pensar, age de primeira. Quando você vai ver, a merda está feita, não tem como desfazer. Então, se a gente, esse ano, temos que buscar bons caminhos por Ori, nós não podemos pegar esse ossobo de raiva, de falta de cerimônia, né? Como Elísio falou, se a gente quer manter
essa felicidade, esse bem-estar, esse caminho, a gente consegue, mas temos que manter o nosso Ori, Odara, né? Um Ori Sussu, para que a gente possa manter isso no nosso caminho. Senão, não vai adiantar. E isso, Xangô acaba mostrando a gente o que é viver. Como? Como viver? Você quer viver o seu lado ruim ou você quer viver o seu lado bom? Nós temos que viver o nosso lado bom, porque senão também não vai adiantar nada. Oxum, né? Nossa caridade cobre, nossa deusa do amor, dona das águas doces, dona do rio que acaba levando seu nome na própria cidade africana, né? A sua influência nas águas segue até chegar no mar, onde as águas se encontram. Oxum e Iemanjá se abraçam, se beijam naquele encontro das águas, a doce mar, né? E Oxum sai passando com suas águas doces por baixo das águas salgadas, até chegar no oceano, onde vivem as 7 correntes marítimas. Oxum é o símbolo da representação das mães ancestrais. Mãe dos Ibejis e de Ologun Edé. É muito bom a gente deixar isso bem certo, né? Na nossa cultura, Oxum é dona dos Ibejis, é mãe dos Ibejis, e mãe de Ologun, que teve com Oxóssi. Esposa de Orúmila, se tornando sua PTB mor, né? Excelente amiga de Eleguá, a qual a protege. E Eleguá é tão protetor de Oxum que fala-se que Eleguá ensinou Oxum a jogar Mary de Ologun. Que Eleguá soltou Oxum quando Oxum estava presa numa torre alta, porque seu marido aprendia. Então foi Eleguá que fez uma magia para que Oxum se transformasse numa pomba-rola, numa juriti, e saísse voando. Então, por isso, para a gente, o Adabá de Ekola, é muito importante para esse orixá. Oxum é a força, é a energia, é o amor, a fortuna, a beleza, a família, a pátria, o lar, a culinária, as massas, as mulheres, os sentimentos e a imaginação. Oxum é a Afrodite da santeria. Sua beleza é incalculável com sua sensualidade, coqueteria, graça e feminilidade. Oxum é audaciosa, astuciosa, inteligente e ardilosa. Quando se irrita, ela não demonstra. Ela te arrasa rindo, te bate dançando, movimentando seu corpo, ela te manipula, como se você fosse uma marionete. Aqueles bonequinhos, né, que viviam em cordões. Oxum brinca contigo sem você sentir. E se as filhas de Oxum, se elas não forem isso, querido, não são filhas de Oxum. Eu não conheço uma filha de Oxum que não seja assim. Aí a gente pergunta... Eu conheço uma bem próxima. Oxum, por que Oxum vai à guerra e ela volta toda bem vestida, toda arrumada, toda maquiada? No tempo que os orixás foram para a guerra, voltaram da guerra, todo mundo estrapiado, esfarrapado, sujo. Oxum voltou linda e maravilhosa. Mas por quê? Oxum não foi para a guerra. Ela se escondeu no mato, ela ficou no rio. Quando os orixás voltaram, ela se envolveu no meio deles, toda linda e graciosa. O povo recebendo os orixás, Oxum linda e maravilhosa com seu bebê na mão, e o povo perguntava, nossa, como é que Oxum está tão inteira? Assim, ninguém viu o quanto ela foi ardilosa. Na nossa cultura não existe Oxum sem Oiá, nem Oiá sem Oxum. São chamadas Ocanini, um só coração. E por um Odum, né? Muitas vezes as 3 irmãs vivem juntas. Oxum, Iemanjá e Inhansã. Oxum usou seu corpo para salvar a humanidade da destruição, da guerra. Ela, depois
ter feito essa grandiosidade aqui na Terra para salvar os filhos de Olodumare e de Olofi, ela caiu cansada na beira de um rio, e Orúmila, que tudo viu, foi lá, a cobriu, pegou e a fez sua PTV, casando com ela. Foi graças ao Oxum que quando a Surrano pegou o caminho de Arará, Xangô falou que ele ia parar num posto e ia encontrar uma mulher que entregasse o símbolo que Xangô deu. E Oxum deu a Surrano para terminar aquela caminhada, deu 5 cabritos. Então a Surrano foi muito grata por esse tipo de apoio que o Oxum deu. Então, graças ao Oxum, ele pôde chegar à Terra Arará, finalmente, com menos esforço, menos sofrimento. E deixa eu ver. Oxum é tida como uma mulher de boa índole, cheia de jovialidade, que chama a atenção com seus risos e choros. Quando você ouve Oxum rindo, o que você acha que está se passando na cabeça de Oxum? Uma bondade, uma maldade, uma sacanagem? Oxum é Oxum, no riso ou no choro. Mas eu tenho um irmão que ele fala que o mel também azeda. O mel, quando ele atinge a temperatura, ele perde a consistência dele e se estraga. Então não serve para adoçar nada. Oxum é uma mulher de caráter agressivo e possuidora de uma força lutadora e guerreira. Porque Oxum, ela teve que lutar também para sobreviver aqui na Terra. Oxum, a gente fala que nossa orixá Oxum, nossa mãe Oxum, para sobreviver, ela também teve que ser sacana. Porque quando Oxum passava pela mata, toda mulambenta, ela achou Xangô doente numa carruagem de ouro. O que ela fez? Ela largou Xangô doente na mata e passava a carruagem de ouro. E o Xangô falou: ei, esqueceu de mim. Fica aí, eu volto a te buscar. O que foi? Para. É uma coisa muito importante que eu aprendi em Cuba, que minha madrinha falou, entendam bem o que eu vou falar, tá? Até porque esse que eu estou falando aqui é muito da nossa parte de Oxaifá. Então, as pessoas que de outras religiões podem ouvir, falar assim, isso não existe, isso, aquilo, mas existe. Isso está tudo documentado em cada Odum de Ifá. E para a gente, minha madrinha, eu fui numa feitura em Cuba e expliquei a minha madrinha uma feitura que eu vi. E minha madrinha falou assim, Adolfito, se fizeram isso com ele, Oxum não reconhece. Oxum reconhece seus filhos quando faz um carioxa completo. Quando faz um ladé completo. Então, se fazem isso, se fazem aquilo, essa pessoa não tem santo feito. Não tem Oxa feito. Então, isso é minha madrinha que me passou. Né? Isso aqui, quando eu cheguei aqui comentando, isso gerou um certo constrangimento. Assim, gente, se em Cuba é assim, nós sabemos que em Cuba são várias ramas que fazem uma coisa diferente da outra um pouquinho. Né? Eu cheguei aqui uma vez, comentei com Alex Osaka. E Alex Osaka me contou que ele passou um momento desse com uma afilhada. E quem resolveu essa situação foi Zamora. Eles Zamora fizeram um jogo para Zamora, se eu estou bem lembrado, com Zamora, se eu estou bem lembrado, Zamora falou assim, ei, essa mulher tem que fazer santo. Ele falou, não, ela tem santo feito. Como tem santo feito? Fez aqui do jeito que o candomblé faz. Né? Como é que foi? Aí ele explicou os detalhes, Zamora falou, não, ela tem que fazer santo. Como se faz todo. Aí fizeram o santo dessa menina hoje não. Mas ninguém é obrigado a seguir o que eu falo. Eu falo que eu vivi na casa de minha madrinha em Cuba. Então eu
sigo apenas o que minha madrinha me falou, me passou. Oxum, com a sua forma coquete dela de ser, mostrando suas formas sensuosas, ela chama a sua atenção. Ela tanto chama a sua atenção, ela suplica os seus olhares, mas também, com a forma de dança dela, ela te rejeita. Com a dança dela, o balançar das saias delas, ela já está te afastando para bem longe. Quando Ogum se meteu no monte, foi Oxum quem foi tirar. Porque ninguém conseguia tirar Ogum do monte. E foi Oxum, com a sua forma suntuosa e com mel, que tirou, porque a humanidade precisava de ferramentas para trabalhar e Ogum era o ferreiro. Então foi Oxum quem tirou Ogum. Oxum zela pelos seus filhos como zela pelos outros. Oxum vivia num reino. Oxum vivia num reino e ela tinha que resolver assunto de outro povoado. E deixou o Banani tomando conta. E quando o Banani chegou, de uma forma rabugenta no povoado de Oxum, o Banani viu que todo mundo ali era feliz. E o Banani começou a quebrar aquela felicidade. Começou a quebrar, impor lei marcial. Ele, igual que mais uma vez que tudo via, foi atrás de Oxum, Oxum largou o povoado, voltou, o Banani pediu desculpa e o Oxum assumiu o povoado dela novamente. Então, muito disso também a gente fala que é por isso que muitas casas, quando dão o Banani fala pelo Dilogum de Oxum. Porque para que Oxum determine a felicidade dos filhos de Obanani. Oxum, como toda boa mulher, ela também se apaixonou e teve seus fracassos no amor. Ela é a dona do amor, mas isso também não quer dizer que ela foi feliz no amor. Então, o que acontece? Oxum passou a fazer com que a humanidade pudesse gozar o prazer de ter um amor em si. Então, Oxum, em uma época apaixonada por Xangô, que vivia preso por Yansan, debilitado numa casa, os santos foram visitar e Yansan deixou Iku na porta para que ninguém entrasse. No que pegou fogo na casa com Xangô lá dentro, os santos foram visitar que Iku parou na porta, eles correram. Oxum lembrou de Xangô, voltou, pulou a janela, tirou Xangô, botou Xangô do lado de fora. Xangô agradeceu e falou para ela: você pode pedir o que quiser, obrigado por ter me salvo. E Oxum falou para ele: de você eu só quero o seu amor. Ele abaixou a cabeça e falou: lamento. Isso eu não posso dar porque meu amor pertence a Oiá, que é a grande mulher, é a dona do coração dos caras. Eles podem estar juntos, brigam, raio, trovão, relâmpagos, mas o grande amor de Xangô para a gente é o Iá. E uma última coisa, o primeiro Iaô feito no mundo, ele também tinha Kyotoku. Olha como essa história é parecida com a de Xangô. E Oxum zelava para que esse Iaô ele não morresse, para que ele fosse a imagem de um santo coroado. Não, e tanto fez que transformou-se na Itu. Então, por isso que algumas partes da Itu elas estão dentro da nossa cerimônia de Kariosha, por causa disso. Então, a Itu ficou sendo a imagem desse primeiro Aô, porque Oxum não permitiu que ele morresse para que o santo se mantivesse ali. Então, vocês veem, Oxum, ela lutou pela humanidade de todas as formas. Sem contar que Oxum é o único orixá que consegue esfriar Gaiú. É o único. Então, por isso, em Kariosha que fazemos, temos que fazer cerimônia com Oxum em Buluçá, com alguns itens de Agaiú em Buluçá, exatamente para que Agaiú
venha para Cariúcha fresco, tranquilo, para que a Gaiú tivesse a apaziguar o ori de seus filhos, de seus homoteiros. Então, Oxum lutou pela gente em todos os momentos. E mais uma lembrança, Oxum e Emanjá, as cores dela não participavam das cores sagradas. E elas, em um certo dia, elas fizeram o quê? As esconderam. Se não tem nossas cores, não tem santo. Oh, essas mulheres também, ela pintou, né? Então, até que foram fazer cerimônias, tudo foi descoberto, as tintas, e foram incluídas. Aí passou-se o quê? As nossas tintas serem consagradas. Então, para você ver como tanto Oxum como Xangô. Gente, nós não podemos ser bipolar. Nós não podemos ser bipolar. Se Oxum e Xangô fizeram por onde manter o cérebro vivo, por causa de conhecimento, se você, religioso, não fizer cerimônias de ori, o nosso ori, a gente gasta muito a nossa memória. A gente começa a ter falhas, esquecimento. Então, vamos mostrar esses dois orixás que somos dignos. Somos dignos, somos merecedores do axé de cada um deles. Tá bom? Eu posso falar desses orixás, para esse Odu que está regendo. É bom ter um religioso do mundo de Oxa falando um pouco disso, que isso procura mostrar uma unificação. Que com esse ato caia por terra a hipocrisia, né? Um santeiro, ele tem conhecimento, um oriatê, ele tem conhecimento, ele tem que ser respeitado. Porque se você vai respeitar um santeiro de fora, um obá de fora, você não respeita daqui do Brasil, por quê? Porque você não quer, você quer mandar. Até quando todo o conhecimento nosso foi repartido, né? Então, nós temos que estar juntos para pegar um conhecimento daqui e fazer isso. A gente não tem que fazer assim, faça esse santo como eu quero. Não, vamos fazer o santo como manda, porque está escrito. Está escrito no Decifrar. Está escrito nos 256 odus, todas as nossas cerimônias pertinentes, com os suieres pertinentes. Alguma casa pode fazer alguma coisa diferente, mas não quer dizer que eles estão errados ou que nós estamos errados. Quando eu fui em Cuba, o que eu vi foi o que eu já aplicava aqui. Eu apenas melhorei, né? Fui fazer meu doutorado e voltei com o meu finado. Então, sou muito grato aos santos por causa disso. As pessoas que me fizeram acreditar em mim e me fizeram com que eu fosse para Cuba. Então, sou muito grato a tudo isso. E o Batalá, Xangô, Oxum, Iemanjá, Boborisha, Boboxa, nos abençoe sempre. Sempre, sempre, sempre. Toi Baexu, Axebô, Axetu. É isso aí. Falar mais o quê? Falar o quê? Só agradecer, bichão. Só agradecer uma aula aí de Xangô, uma aula de Oxum, para que esses dois orixás, que são dois orixás reis, eles possam nos abençoar aí, e a gente entendendo um pouquinho mais desses dois sagrados orixás, com toda certeza e segurança, vamos aprender, saber como conduzir melhor a nossa cabeça, graças a um obá como você. Obrigado, bichão. Muito obrigado. Última coisa, que os obás de nossa família estudem, se apliquem, para que amanhã um de vocês possa estar aqui com essa orientação aí. Valeu, Ketei. Boro, boi, bochechê. Boru, cara, obrigado. Boro, boi, bochechê. Beijo grande, nego. Valeu. Já que vai trazer essa turma toda aí. Tamo junto. Valeu.